Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e em tempos incertos, nada melhor do que você ter uma bela colheita aí na sua casa. E você sabia que você pode fazer uma pequena horta só com coisas que você tem aí na sua geladeira? Então, esse é o tema de hoje. Vamos plantar uma pequena horta com coisas que a gente provavelmente tem na geladeira de casa. Caramba, ele disse horta do apocalipse. É uma horta do apocalipse. Sobrevivencialistas idealizaram várias coisas durante muito tempo para poder fazer preparações até durante cenários difíceis como uma quarentena e um isolamento. E você agora acabou de ganhar uma das coisas mais valiosas que existe, que é tempo. Tempo para investir na sua casa. Tempo que pode jogar ao seu favor ou contra você. Se você plantar agora, provavelmente antes dessa pandemia terminar, antes do isolamento social terminar, você já vai estar colhendo. Se você esperar muito, vai demorar muito mais. Então o que eu vou pedir para você fazer hoje é juntar as crianças, juntar o pessoal e começar a reutilizar aquilo que nós temos na geladeira, que vai rebrotar aí na sua casa e vai te garantir produtos frescos, sem precisar sair, sem precisar ir para tumulto, para mercado, sem precisar correr o risco de se contaminar e levar o vírus para dentro da sua casa. Tá em casa? Bora plantar comigo, vamos lá. Tomate, talvez uma das melhores frutas, a que rende mais e a mais fácil de plantar. Tudo que você precisa para ter um belo pé de tomate em casa é de uma fatia. Então, sim, dá para abrir mão de uma fatiazinha de tomate para poder ter um cultivo doméstico. Tomate sempre dá jogo na sobrevivência, ok? Você vai lá fazer a sua saladinha. O que você vai fazer para plantar o tomate ou replantar o tomate é o seguinte. Você vai fazer uma fatia de tomate, tá vendo aqui que ele está cheio de semente? E vai colocar em cima de um vasinho de terra. A terra, para vaso, tem que ter um pouco de areia misturada, ela não pode empedrar. Se ela empedrar, a sua horta em vaso não vai funcionar. Então você vai ter aí pelo menos 30% de areia, 30% de um material biológico qualquer, serragem, palha, o que você quiser colocar, e aí terra vegetal. Quanto mais fofinho for o vaso, melhor é para qualquer cultivo, ok? Colocou aqui a sua arruela de tomates, é só esperar, em 2-3 dias ela já vai secar. Secou, você pega mais um pouquinho de terra, joga em cima e esquece, você vai ter um pé de tomate nascendo aqui e produzindo na sua casa. Salvo exceções de algumas coisas plantadas na semente, muito provavelmente você não vai achar nada que produza melhor na sua casa ou no seu apartamento do que isso daqui. Você vai colher tomate por muito tempo, só de um pezinho de tomate cereja como esse aqui, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui um tomatinho, você vai abrir ele nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Vai colocar ele também num vasinho com terra fofa, olha só, abertinho pra cima assim, vai esperar ele dar uma secada, ok? Essa aqui é uma fase difícil para quem tem quintal e quer plantar no vaso, porque passarinho não perdoa. Então se você puder fazer esse plantio separado, num lugar onde não entra muito passarinho, vai ser melhor para você não passar nervoso. Deu uma secada, você faz exatamente igual o outro, você vai lá, joga uma terra por cima, uma batidinha, tem úmido, mas não encharcado, que você vai ter um belo pé de tomate cereja que vai produzir por muito tempo frutas frescas aí na sua casa. Para você que está assistindo, eu vou deixar 3 pedidos básicos. O primeiro é para você se inscrever e enfiar o dedo no like para a gente poder ter um pouco mais de relevância na plataforma. O segundo pedido é para você que já viu e já conhece algumas técnicas de plantio e de reutilização de coisas que você já tem em casa, para colocar aqui nos comentários. Isso mesmo, tem muita coisa ainda que você pode replantar e que no momento eu não tenho aqui para mostrar, mas que se você já conhece algumas, coloca aqui no comentário. A terceira coisa que eu quero pedir para você é para você compartilhar essa informação, mas não só. Pega aí aquela pessoa próxima, aquela pessoa que você conhece, manda esse vídeo para ela e fala, vamos começar a fazer? Ó, eu vou plantar tomate aqui na minha casa, eu sei que o tomate dá vários brotos. Você vai ter que limpar a planta para poder ficar com 1 ou 2 dentro do vaso.
O que você vai fazer com os próximos? Pois bem, oferece para o teu vizinho. Se ele fizer algum replantio na casa dele, você fez um replantio na sua casa, simplesmente você tem com quem trocar produtos frescos do lado da sua casa. Então, invista nessa ideia. Compartilhe e compartilhe também as suas mudas. Vamos lá? Batata, fonte de carboidrato. Isso aqui é comida de verdade. Dá para plantar batata em casa fácil, em balde, em saco, em vários métodos. Para isso, eu já fiz um vídeo aqui no canal para vocês e o link tá aqui em cima, ok? Batata doce. Muita gente me perguntou como planta batata doce. É a mesma forma da batata normal, não muda nada. A vantagem é que muitas batatas doces já vêm assim brotando, ok? Então, ó, usa o mesmo link que eu deixei aqui em cima da batata, que você vai fazer exatamente da mesma forma. Simplesmente não dá para fazer uma boa canja ou uma sopinha para cuidar do doente se você não tiver cenouras. E se você hoje não está reaproveitando a sua cenoura, você está cometendo um erro grave, porque toda cenoura vai rebrotar e gerar uma cenoura nova. Bora lá. Para fazer essas coisas rebrotarem, você vai precisar de uma bandejinha de água, um copo ou uma assadeira. Se tiver uma incidência muito grande e você for deixar isso para fora de casa, você pode usar terra ou areia úmida, que funciona exatamente da mesma forma. Areia de construção. Assim você não pega dengue, ok? Tem que se preocupar com isso também. Como a gente vai trocar a água todo dia e vai cuidar aqui, porque vai ficar em cima da pia onde a gente cozinha normalmente, eu vou usar a água normal, tá? Olha só, aqui nós temos a cenoura, uma ponta, a outra ponta. É essa ponta aqui que nós queremos, tá? Você vai cortar. Não precisa ser um pedaço muito grande para você não desperdiçar, é só a pontinha mesmo. Já já, em mais ou menos 5 dias, a cenoura começa a rebrotar e você vai ver umas pontinhas aqui que são as raízes se formando. Nessa hora, você vai enterrar ela inteira na terra e esperar que uma nova cenoura vai se formar. Mas por enquanto, dentro da água, ok? O alho vai demorar um pouco mais de tempo para ficar pronto, cerca de 6 meses. Mas vale a pena você já pegar um ou dois e colocar ali para ele brotar, ok? O ideal é o seguinte, um pouquinho de água de forma mais rasa e o alho parcialmente mergulhado. Você vai mergulhar ele só até aqui. Quando começar a sair a raiz, você já coloca na terra, ok? A cebola nossa de cada dia. Todas as cebolas vão brotar. Ela não vai virar uma cebola nova muitas vezes, vai ficar aqueles bulbos maiores, mas talvez seja um dos temperos mais saborosos que você pode ter aí na sua casa. Então, sim, vale a pena você reaproveitar todas as pontas da cebola antes de jogar fora. Você não precisa de muita cebola para ela rebrotar. Você não precisa cortar a cebola aqui no meio, não. É a cebola do dia a dia, é aquilo que você vai usar. É um corte bastante simples e só na pontinha dela, ok? Nesse caso aqui, como você vai usar essa parte da cebola aqui, que já estava enraizada, você só vai revitalizar as raízes dela. É só colocar na água. Logo, logo, as raízes vão ficar branquinhas e aqui em cima, ó, vai sair uma ponta verde, bem aqui nesse miolo. Na hora que essa ponta verde brotar, você pega e coloca num qualquer pratinho de terra, em qualquer vasinho pequeno, numa garrafa PET, em qualquer lugar. Ela vai rebrotar e esse talo vai lembrar muito a cebolinha, essa que a gente compra junto com a salsinha. É ótimo. Talvez seja um dos melhores temperos que você já usou na sua vida. É muito bom mesmo. Então, vale a pena você reutilizar cebola. Você sabe o que acontece com o gengibre, caso você compre e não use todo e deixe ele na geladeira? Acontece isso aqui, ó. Ele começa a brotar. Então, vamos ver como que se planta gengibre. O gengibre vai precisar no máximo de 2 dias dentro da água. Ou nem isso. Se você tiver uma terra bastante boa e bastante úmida, basta você fazer um corte dessa forma aqui, ó. Tá? Colocar um pouquinho na água, 2 dias, no máximo, é só para o broto engrenar e a partir daí você põe na terra que ele se espalhe exatamente como uma batata. Inhame, em termos de carboidratos para você ter em casa, muita gente diz que nessa fase onde você precisa aumentar demais a sua imunidade, talvez essa daqui seja uma das coisas mais valiosas que você tem. Também é muito simples de se plantar, principalmente porque quando você vai comprar ele já vem quase todos brotando. Esse negócio praticamente se brota sozinho. Também tem um vídeo aqui no canal ensinando você como plantar inhame
na sua casa. Então, se você puder, invista nisso. Cada inhame dá uma planta, cada planta de 8 a 12 inhames. Tem uma característica aí, se você usar um inhame assim, você vai coletar inhames iguais. Muito dificilmente você vai plantar um tipo de inhame e coletar outro maior, menor. Vai ser praticamente tudo igual. Então você já imagina, para você plantar um inhame, um vaso que caibam 12 peças dessa daqui. Geralmente a mãe vai ter filhos iguaizinhos, então não é muito difícil de você fazer essa conta, ok? Vamos lá. Você vai pegar essa pontinha aqui. Olha, é a pontinha, não é para você gastar todo o seu inhame, é na hora que você vai cozinhar, ok? Vai pegar essa parte aqui, aqui em cima tá o brotinho dele, e vai colocar na água junto com as outras coisas, ok? Já já, em 4 a 5 dias, você já vai ver que tem uma raiz ali. Na hora que tiver a raiz, ele vai para a terra. O abacaxi já é um clássico. Se você plantar e enfiar isso aqui na terra, ele vai brotar. Vai demorar um pouco mais? Vai. Mas você está com pressa mesmo? Então, aproveita o tempo livre e bora plantar abacaxi. Vamos ver como é que a gente faz. Replantar o abacaxi também não tem segredo nenhum. Você vai cortar aqui, ó, na base, ok? Deixando sempre o nozinho dele aqui exposto, ó. Tá vendo, ó? Peguei bem pouquinho mesmo. Aí você vai tirar essa parte aqui, fazendo uma ponta. Evita cortar essa parte mais escura aqui da base, ok? Precisa de uma ponta? Sim, precisa de uma ponta, ok? Você tem que dar local para as raízes saírem. Você vai acelerar demais o processo se você fizer isso. Lembrando que o abacaxi é algo que demora bastante. Então, você vai pegar aqui a ponta do seu abacaxi e vai colocar dentro da água, ok? Se precisar, você coloca um palitinho aqui para segurar, mas geralmente não precisa. Quando começar a enraizar, você vai pegar isso aqui e vai tirar essas primeiras folhas aqui e vai deixar ele rebrotar. O novo abacaxi vai sair exatamente aqui no meio. Então não corte para a planta ficar mais forte, não vai nesse barulho não. Deixa ele lá plantadinho que em algum tempo você vai ter abacaxi, ok? Considere sempre que épocas como essa não tem mais essa de não vou usar casca, não vou usar lixo. É sua obrigação agora, além de contribuir com o meio ambiente, com o sistema de coleta da sua cidade, que você comece a compostar tudo que você tem. Então eu estou deixando um vídeo aqui em cima para você que quer fazer uma pequena composteira na sua casa, dentro de uma gavetinha, de uma caixinha, do que for. Faça uma composteira e comece a guardar isso, porque vai ser até legal para sua horta, para essa que você está fazendo agora, porque tudo que você está descartando agora pode voltar para você como adubo e ainda te oferecer o benefício de colher mais rápido, ok? A dica final que eu vou dar para vocês não é bem um reaproveitamento, ou na verdade é uma reservinha. Lembra daquelas aulinhas que você via na escola, quando você foi fazer a primeira de biologia e eles pegavam um feijãozinho e plantavam ele no copinho e aquele feijãozinho brotava e virava uma planta? Pois é, isso continua funcionando nos dias de hoje, meu amigo. Só para você ter uma ideia, esse grãozinho de feijão aqui produz isso aqui de feijão, ó. Dá uma olhada aqui. Essa quantidade aqui. Cada um desse faz essa multiplicação aqui em alguns meses. Então, se você tá achando, como eu, que essa coisa vai demorar muito para se resolver, por que não pegar um punhadinho de feijão aí da sua reserva, do seu armário, achar um vasinho, uma floreira, uma coisinha qualquer e colocar algumas sementes lá dentro. Qualquer feijão que você plantar vai dar uma planta simples, rústica e produtiva. Então, vale a pena. Pega um punhadinho de feijão aí, junta a molecada e sai plantando em todos os cantinhos que você encontrar. É muito possível que você já tenha visto vários videozinhos no Instagram e em redes sociais mostrando como reaproveitar verduras, legumes e tudo que você pode replantar dentro da sua casa. Não é mentira, funciona. Vai lá e faça. É um ótimo projeto e um projeto útil para você fazer em tempos que você está em casa procurando coisas, tentando se ocupar. Essa é uma daquelas que você vai colher no futuro e é bastante satisfatório. Eu acredito que minha posição como sobrevivencialista já deixou bem claro que eu acho que essa é a hora onde você tem que replantar tudo que você puder, reciclar tudo que você puder
principalmente usar uma composteira, também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer uma pequena composteira doméstica. É a hora de você começar a se preparar se você não se preparou até o momento. Não é porque nós já estamos num cenário de crise que nós temos que abrir mão, sentar, desanimar e parar de fazer o nosso preparo prévio. Dá para fazer em qualquer lugar, na sua casa, dá para fazer no apartamento, dá para fazer na parte de baixo do prédio sem você precisar sair. É algo simples e bastante eficiente. Na hora que você colher daqui a alguns meses, você vai voltar aqui nesse vídeo e vai colocar nos comentários: obrigado, batata, fiz minha colheita. Eu já vou estar bastante feliz de saber que você se mexeu para poder deixar a sua quarentena, o seu isolamento mais seguro. Eu sou o Batata, guia do sobrevivente. Se inscreve e fia o dedão no like. A gente se vê no próximo. Até mais.